Bem, pessoal, voltando aqui do nosso intervalo, vamos dar continuidade. Esse aqui eu não vou passar, não vai dar tempo. Então, estou aqui com uma atividade. Então, são vocês duas. O grupo aí um grupo de dois, já é um grupo já, né? Então, passar uma atividade para vocês aqui, com algumas perguntinhas práticas. Então, só ler aqui, ó. Suponha que no trabalho de evangelismo, a pessoa que está sendo evangelizada faça a vocês alguns questionamentos a respeito de Deus e da Bíblia. Serão apresentadas a vocês algumas questões com um certo grau de dificuldade, bem tranquilo. Discutam entre si, né, os componentes do grupo, fundamentem suas respostas, elaborem bons argumentos, depois compartilhem com a sala. Então, vou passar aqui para vocês algumas perguntinhas bem tranquilas. Vocês verem aí, elaborarem alguns argumentos, né? Aí depois a gente discute isso aí, tá bom? Aí vocês podem pesquisar no celular, na internet, ver alguma coisa, tá? Fica à vontade. Foi isso aqui que vocês fizeram, né? Problema 1? Tá. Essa aqui é da igreja. Vamos lá. No dia 19 deste mês, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos aprovou com a maioria folgada uma alteração na sua Constituição. Em vez de dizer o casamento é entre um homem e uma mulher, a Constituição agora diz que o casamento é entre duas pessoas. Obviamente, a alteração foi feita para poder acomodar dentro da igreja os gays que querem casar na igreja e ter cerimônia religiosa realizada por pastores presbiterianos. Tá? Se você fosse questionado a respeito da notícia acima, qual a sua opinião a respeito desse caso? Você é a favor ou contra? O posicionamento da igreja está de acordo com o padrão bíblico? E aí? O que vocês acharam aí? Não está de acordo com o padrão bíblico? Sim. Entendi. Isso. Homem com homem, cometendo torpeza, até mesmo as mulheres, né? Entendi. Mas aí, o que vocês acham? Por que a igreja fez isso? Aham. Sim. Sim. E automaticamente essa igreja se posiciona Isso é certo ou errado? Errado? Isso. Não quero ser perseguido. Não, é exatamente isso mesmo. Vocês responderam muito bem. Né? Tipo assim, essa é uma manobra política. Né? Fizeram uma manobra política para poder se adaptar àquela sociedade. Isso. E a igreja ela não tem que se amoldar à sociedade. Ela não tem que amoldar a sociedade. A nossa fé de prática é a Bíblia. Né? É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda. Né? É a palavra inerrante. Ela vai ser para todo sempre. Né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, diz o autor da carta aos Hebreus. Então, o princípio de Deus ele é sempre eterno. Então, a igreja ela não pode se amoldar, né, à sociedade, porque a sociedade ela vai evoluindo, ela vai passando. Né? Antigamente, o divórcio era uma coisa absurda, hoje é normal. A homossexualidade, antigamente, era vista com maus olhos, hoje é até bonito. Então, a sociedade ela vai mudando, a igreja não pode se amoldar a isso. Né? Então, ela tem que ser firme nessa. E infelizmente essa igreja, né, acabou cometendo isso para se amoldar àquela sociedade, né? Infelizmente aconteceu isso. Não, eu sou presbiteriano. Essa igreja, ela não tem, ela cortou, ela cortou vínculo com a igreja americana. Ela não tem vínculo mais com a igreja americana, então. Não, a gente não vê. E os textos que vocês usaram
realmente estão corretos, né? Lá em Gênesis... Né? Não precisa não. Não precisa não. Não, aqui não. Aqui não pode. Mas vocês usaram... Isso, Isso, acima da Bíblia. Não pode, não pode. Então, de fato, isso acontece. Vocês usaram o texto muito bem, de Romanos também, no capítulo 1. Né? Levítico 19 também é bem claro quando ele fala isso. O Senhor é abominável ao Senhor, né? A homossexualidade, a prática homossexual, né? Homem com homem, mulher com mulher. Isso aí está bem claro nas Escrituras. Né? Vamos lá. Foi esse aqui que vocês fizeram? Os ateus? Ah, tá. E aí, o que vocês fizeram? Como explicar para o questionador que o Sol parou, conforme está registrado em Josué 10:13, tendo em vista que a ciência já fala outra coisa, né? Que é a Terra que gira. E aí, como? José Carlos que respondeu essa daí? E aí? E aí, José? Fala, José Carlos. Como é que pode o Sol parar, sendo que a ciência falou que quem gira é a Terra e não o Sol? E aí? Uhum. Sim. Então, sim. Isso. Sim, sim. Sim, os ateus eles têm o costume de ler muita Bíblia para buscar ali contradições, né? Vai pegar texto ali, esse contexto aqui está contradizendo, né? E a apologética ela vai sempre defender isso, não está contradizendo, vai buscar argumentos para poder matar aquele argumento do ateu. O que aconteceu aqui? De fato, isso aqui foi um milagre, né? Foi um milagre, foi na batalha, né, de Israel, e realmente parou ali naquele momento. Está escrito no texto isso. E aí a questão é, hoje está comprovado que a Terra que gira, né? A Terra que gira. E como é que a Bíblia diz que o Sol que parou? Né? Se o Sol não gira, né? Então é uma aparente contradição. Poxa, professor, está dizendo que a Bíblia está errada? Então, poxa, vou mandar jogar aqui pela janela. Então, como é que a gente responde isso? A Bíblia, ela não é um livro científico, tá? Ela não é um livro científico. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas que não deixaram de ser homens, ok? De fato, o Sol parou naquele momento. Quando eles olharam para o Sol parou. Porque para eles, o Sol tinha parado. Na visão deles, eles viam o Sol parando. A gente não fala assim, o Sol nasceu hoje? No Sol se pôs? A gente não fala isso. E a gente não sabe que de fato é a Terra que gira? Mas mesmo assim a gente fala isso? Não é verdade? Porque na visão humana, é isso que está acontecendo. Entendeu? Então, é na visão humana. Um exemplo. Se sabe, né, cientificamente, que os morcegos, eles são mamíferos. O morcego é mamífero. A ciência diz isso. Só que quando você vê aqui na Bíblia, lá em Levítico, deixa eu ver se eu tenho aqui. Deuteronômio e Levítico. Levítico 11:19 e Deuteronômio 14:18. Aí ele está falando das classes dos animais lá, e ele fala que o morcego, fala das aves, e ele fala do morcego. Então na Bíblia está dizendo que o morcego é uma ave. E a ciência fala que o morcego é um mamífero. E aí? Por quê? Porque para aquelas pessoas que estavam naquela época,
A ave é todo ser que tem asas. Então o morcego tem asa, logo ele é uma ave. Então, naquela visão daquelas pessoas, era uma ave. Entendeu? A ciência veio depois e disse que é mamífero. Então o que acontece aqui? Isso aqui é a ótica humana. Que as pessoas viram naquele momento. E de fato, o sol parou naquele momento. O sol parou. Por quê? Porque é a visão, é a ótica humana. Entendeu? Então a resposta é essa. É a ótica humana. Foi um milagre. Deus que fez isso. Deus fez isso. Como vocês falaram muito bem, Ele é todo poderoso. Ele criou, como vocês citaram, Gênesis 1, Ele criou os céus e a terra. Né? Então Ele é o Deus todo poderoso, Ele é soberano. Então o Deus que criou os céus e a terra, para Ele é muito fácil fazer o sol parar, ou a terra parar. Entendeu? E a resposta é essa. Por que o texto diz que o sol parou? Porque foi a ótica das pessoas que estavam vendo naquele momento. Entendeu? O sol não se pôs, né? Ele se prolongou, o dia se prolongou para que o povo, como o irmão falou, pudesse guerrear e vencer a batalha. Então, sim. Sim. Mais longo. Isso. Sim, ele ficou mais longo. Mas de fato, o sol parou. Aconteceu esse fato. Isso aconteceu. Foi um milagre. Realmente, o sol parou, né? Mas por que o autor que escreveu o texto, ele não falou que a Terra parou? Porque para ele, o sol estava parado, entendeu? É a ótica humana. Eles não tinham essa noção. Ele... Isso, exatamente, entendeu? Mesmo você sabendo, você fala que é por isso que por isso que nós falamos que o sol se pôs, entendeu? Que ele nasceu, entendeu? Você acha que isso aí é um prato cheio de motivo? Ele vai querer usar isso, mas esse argumento isso aí é bem fraco, um argumento bem fraco. É só você responder para ele. Isso aqui é a ótica humana. A gente não fala que o sol nasceu e se pôs? Aí é uma questão de fé. Você vai falar para ele, igual eu falei, nós cremos que o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra. Isso aqui para ele é ficha. É fichinha. É o 3 de vocês, de dinamismo? E aí, o que vocês colocaram nessa? Isso. Isso. Isso aí. É isso aí, exatamente, está certinho, né? Vocês foram no site, buscaram lá, né? Pesquisaram, é isso aí. Essa é a ideia, você conhecer o outro lado. E a gente conhece que hoje a nossa fonte hoje de pesquisa é a internet, tem muita coisa na internet, tem que tomar cuidado, saber o que está pesquisando, né? Comparar com outras fontes, né? Isso é importante. E aí vocês percebam que aquelas 4 características que nós colocamos aqui das seitas, o islamismo se encaixa perfeitamente. Qual que é a primeira? No início da pessoa de Cristo. Qual que é o deles? Qual que é a outra fonte deles de autoridade? O Alcorão e Maomé, né? Isso aí. E aí? Fonte deles, maior fonte que eles têm. Então, eles falam primeiro que eles falam que Cristo não é Deus, né? Seria um grande profeta. Só que João capítulo 1 diz que ele é o próprio Deus, que ele era o verbo, então você já refutaria com esse texto, né? Isso aí. Isso, que a salvação não é pelas obras, né? Que ela é pela graça, pela fé, né? Então é assim que você vai refutar. Isso mesmo. Hã?
Em qual ponto? Como refutar à luz da Bíblia? Não, depende do ponto que vocês estão usando. Ah. Então, a peregrinação seria um ato de salvação. Você vai peregrinar para salvar. Você vai salvar. A salvação é pela graça. Né? Não adianta você andar o mundo todo que você não vai ganhar. Né? Lá em Efésios 2 diz isso, né? Porque a salvação é pela graça. Né? Efésios 2:8. Vamos lá. Esse aqui é de vocês? Vocês leram ou não? Tá. E aí? Ah, sim, do barbeiro, né? E aí, o que ele fala? Isso, é. É verdade. É tipo assim, a grande questão assim do sofrimento, da maldade, é o pecado. Ele é a razão de tudo. Né? Isso. Nós temos liberdade de escolher o que queremos. Se eu escolho ficar na rua, podem me oferecer uma casa porque eu vou ficar na rua. Uhum. Não é uma questão de escolha do ser humano. Se o ser humano não... Sim. É isso que ele fala no vídeo. Ele fala isso no vídeo. Ah. Uhum. Só que poucas pessoas têm muito e a maioria não tem. Isso. Mas aí qual que é a fonte de tudo isso? O pecado. A corrupção do homem, entendeu? Sim. Isso, é para Caim e tal, que a marca. Isso, Isso, tem isso também. Já tem essas teorias, mas a maioria dos teólogos refuta essa ideia. Mas a grande questão assim, da maldade do mundo, tudo isso é o pecado. Né? Quando Deus fez o homem e a mulher, era para que tudo fosse perfeito, fosse bom. Né? Se o pecado não tivesse acontecido, o pecado original, como nós costumamos dizer na teologia, não acontecesse, tudo seria perfeito. Né? Não haveria maldade, não haveria corrupção, não haveria miséria, tudo seria perfeito. Mas quando o pecado ele entra no mundo, ele destrói tudo. A ganância. Uma vez me contaram uma história que a embaixada do Brasil eles baixaram um navio de comida para a República Democrática. Só que para esse navio morar lá, o ministro da Fazenda tem que assinar o decreto de pagamento mínimo. Só que os comerciantes de lá pagaram propina para ele não assinar, para esse navio não chegar lá, porque o pessoal ficar dependendo dos comerciantes. Sim. Esse negócio que você falou do pecado. É corrupção. Entendi, é isso mesmo. Então, a base de tudo é o pecado. Entendeu? A corrupção do homem e que traz tudo isso, né? A miséria, a maldade, entendeu? É a perversidade do homem. É isso que traz tanta maldade, tanto problema para o mundo. Qual que foi a próxima de 5? E aí? Essa é tranquila, essa daí, né? É bem fácil, né? E aí, o que vocês colocaram? Uma boa apologista, né? Uma boa apologista. E aí, como é que você convenceu? O que ela é? Ela foi inspirada naquele momento
Mas por que ela se encaixaria numa seita, numa falsa religião? Sim, isso. 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 Sim. Ou seja, naqueles 4 pontos que nós colocamos aqui, eles se encaixam, né? Tem pontos ali que eles estão. Sim. Isso, a idolatria. Isso é mais forte. Isso. O tempo todo. Israel ali sofreu muito. Exatamente. Já fala isso, é verdade. É verdade. E mais o quê? E aí, eles podem ser. E aí, como. E aí, pode ser salvo um católico? Não, aí eu já vi católico. Se você me perguntar se ele pode ser salvo, eu te garanto que sim. Agora, se você me perguntar os católicos são salvos, não. Entendi. Mas aí vou mudar então a pergunta. Ele pode ser salvo? Isso. Pode ser que lá tenham pessoas ali que não adoram imagens. Né? Pode ter pessoas que são assim. Outros assim que adoram como nunca ter conhecido a verdade, Isso. nunca ter ido lá nas escrituras, Isso. o que o texto fala, mas elas vivem para Cristo. Isso. Eu conheço católicos. Sim. Essa é a ideia do questionamento, essa é a ideia, né? Porque tem pessoas que são assim meio radicais, não, ninguém vai ser salvo porque eles estão naquela igreja, né? Não, de fato pode dizer que existem pessoas fiéis a Deus ali, né, que buscam viver uma vida íntegra diante de Deus, que crê somente em Cristo para a salvação. Então é possível um católico ser salvo. Não, ele. Sim, Alguns padres até falando mal. Eu já ouvi também. Que é padre. Verdade. E aí, como é que vai evangelizar um católico ali que crê em Maria? E aí? Que é praticante do catolicismo? Como é? Como? Isso. Mas aí, como é que você vai conversar com ele? E aí? Mesma Bíblia, mas e aí? O que você vai falar para ele? Mas como é que você vai falar para ele? Como é que você vai... Sim. Aí você vai falar que a salvação é a fé, né? Que Maria foi uma grande mulher. No entanto, ela não é Deus, entendeu? Ela teve filhos, né? A Bíblia... Isso, exatamente. Então, esses pontos em que a idolatria no mandamento, né? Não fazer imagens de... Oi? Não ressuscitou. Foi Jesus, exatamente. Então são esses pontos assim que você vai mostrar. Isso. Ela teve filhos, né? Depois, sim, tem vários textos. Isso, vários textos ali. O Judas, da carta de Judas, né? Muitos que ele foi irmão de Jesus, Judas, né? Esse Judas que escreveu a Bíblia não é o Judas que morreu, não. O Iscariote, né? O que se matou, mas isso, todos morreram. Mas não seria o Iscariote, né? Seria talvez o irmão de Jesus. Então Maria teve filhos, né? Depois de Jesus e tal. Então são essas questões. Assim, a idolatria é algo condenado no Antigo Testamento ali. Israel apanhou muito por causa disso. Foi o que eu falei. Isso. Foi o que nós falamos no primeiro encontro. É cego espiritualmente. A pessoa está cega, ela não consegue ver nada. Pode estar na frente dela que ela não vai ver. Né? Então isso aí é só Deus mesmo para poder abrir os olhos dessas pessoas. Né? E os instrumentos são os apologistas. Acabou? Essa aqui?
Não? Essa não? Acabou ou não? Acabou, né? É, tá bom. Deixa eu só ver aqui. Bom, tanta meia hora aqui pra gente poder terminar isso aqui. Passaram. Não, foram muito bem. Foram muito bem. Foram muito bem. Boas colocações aí.